Olá, aqui Carlos Magno Vasconcelos, doutor em Economia e professor do ensino superior. Eu estou hoje aqui para falar de algo que já deveria ter exposto há cerca de 20 dias. Minha intenção inicial era gravar um vídeo explicando por que Donald Trump invadiu a Venezuela e sequestrou o presidente Nicolás Maduro no início deste ano. No entanto, outros compromissos ganharam prioridade no meu cotidiano e a gravação do vídeo e desta fala foram sendo proteladas. Não desisti de explicar a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, mas os acontecimentos no cenário internacional têm se desdobrado com tanta intensidade que a invasão da Venezuela pareceu ter perdido a atualidade. Só que não. O que acontece é que os condicionantes que determinaram o ataque dos Estados Unidos à Venezuela continuam presentes, influenciando de modo decisivo o agir do governo dos Estados Unidos no cenário mundial. Os fatos se sucedem, mas estão conectados. Agora, recentemente, no dia 21 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou no Fórum Econômico Mundial em Davos. Esse discurso teve grande repercussão internacional. Porém, o seu conteúdo teve conexão direta com o entorno geopolítico e geoeconômico que levaram à invasão da Venezuela. Vou tentar me explicar brevemente, certo? Eu vou começar pela questão da invasão dos Estados Unidos à Venezuela, porque acho que há algo interessante a ser acrescentado àquilo que já vem sendo exposto nas redes sociais por outros analistas. Eu gostaria, contudo, de dizer antecipadamente que se você não comunga com as minhas ideias, não concorda com aquilo que eu vou falar, você tem liberdade total para discordar e para contestar com argumentos que possam invalidar aquilo que eu argumento, os meus argumentos, tá certo? Então fique à vontade para fazer isso aqui no canal, tá ok? Eu queria, portanto, começar essa minha exposição falando um pouquinho da agressão dos Estados Unidos à Venezuela e do rapto realizado pelo governo norte-americano do presidente constitucional da Venezuela, Nicolás Maduro. Muitos analistas já explicaram, já procuraram analisar a invasão dos Estados Unidos à Venezuela nas redes sociais. A maioria deles argumenta que a invasão foi motivada principalmente pelos projetos imperialistas dos Estados Unidos na América Latina ou pelo desejo dos norte-americanos de se apropriarem o petróleo e outras riquezas minerais latino-americanas. Esses argumentos não são necessariamente errados, mas não dão conta de explicar as razões pontuais da invasão realizada no início de 2026. Vejam, o imperialismo norte-americano e as ambições norte-americanas em se apropriar
as riquezas minerais latino-americanas, isso é um fenômeno histórico e já tem uma certa um tempo relativamente longo na nossa história. Os Estados Unidos, pelo menos desde a segunda metade do século XIX, quando se converteram numa economia industrial, passaram a desenvolver ou a ambicionar o controle econômico, né, ou a subordinação dos países latino-americanos aos seus interesses imperialistas, tá certo? Então isso data da segunda metade do século XIX. Nós estamos a cerca aí de 170 anos depois disso. Isso continua presente no horizonte de política externa norte-americana. Mas não é isso que explica a invasão da Venezuela no início de 2026. Tá certo? Houve também analistas que argumentaram que a invasão dos Estados Unidos à Venezuela teve ligação com o combate ao narcotráfico internacional, tendo em vista que Nicolás Maduro era acusado pelo governo dos Estados Unidos de comandar um cartel de narcotraficantes que ameaçavam a segurança dos Estados Unidos. Ora, este argumento já foi rechaçado pelo próprio governo dos Estados Unidos, que reconheceram, inclusive, a inexistência do tal cartel, não é, de narcotraficantes que seria supostamente comandado pelo Nicolás Maduro, tá certo? Então esse argumento não tem a menor validade, não tem a menor importância, isso é completamente falacioso, tá bom? Pois bem, se não foi os interesses imperialistas, ainda que isso não esteja necessariamente excluído, tá certo? E se não foi o interesse no combate ao narcotráfico, o que teria levado os Estados Unidos a invadirem a Venezuela e raptarem o presidente venezuelano Nicolás Maduro no início de 2026? Em minha opinião, a resposta a essa questão precisa estar inserida no entorno geopolítico e geoeconômico mundial do final do século XX e início do século XXI. E nesse contexto, o referencial decisivo que temos que ter em mente é o colapso da hegemonia internacional dos Estados Unidos. Sem entender isso, penso que não podemos entender quase mais nada que acontece no cenário internacional do século XXI. Eu não tenho tempo para discorrer detalhadamente sobre a hegemonia internacional dos Estados Unidos neste vídeo. Mas para que ninguém fique perdido nas reflexões que vou fazer na continuidade desse vídeo, me parece suficiente afirmar que hegemonia é um conceito político que diz respeito à dominação. No caso aqui, dominação internacional. Porém, trata-se de uma dominação consentida. Dominação consentida. Ou seja, uma dominação que é conquistada pela sedução e não exclusivamente pela força e pela violência. Tá certo? Enquanto forma de dominação, a hegemonia confere inúmeros privilégios políticos, econômicos e sociais ao país hegemônico.
Resumindo, a hegemonia internacional usufruída pelos Estados Unidos no mundo concedia aos norte-americanos inúmeros privilégios econômicos, políticos e sociais exclusivos. Porém, com o fim da posição hegemônica que usufruíam, os Estados Unidos foram assistindo à dissolução dos seus privilégios. Tá certo? Diante dessa situação, a principal característica da sociedade internacional entre o final do século XX e o início do século XXI é a luta dos Estados Unidos contra a dissolução de seus privilégios econômicos, políticos e sociais, que estavam associados à sua posição hegemônica mundial, que já não existe. É nesse contexto que devemos entender coisas como o avanço da OTAN para os países da Europa Central e Oriental, vizinhos da Rússia, a partir de 1999. A guerra da OTAN contra a Rússia, travada em território ucraniano, após 2022. Os ataques e o genocídio israelo-americano contra os palestinos após 2023, com o propósito de evacuação da faixa de Gaza para a implantação de empreendimentos imobiliários luxuosos e lucrativos. As agressões israelo-americano contra o Irã em meados de 2025. E a guerra comercial dos Estados Unidos contra a China e demais países do planeta, desde o início do governo Trump, ou seja, desde o início de 2025. Tá certo? Enumerei aqui algumas das ações internacionais mais contundentes praticadas pelos Estados Unidos desde o fim do século XX, com o propósito de preservar os seus privilégios econômicos, políticos e sociais no planeta. Acontece, porém, que os Estados Unidos foram mal sucedidos em todas as ações empreendidas. Foram clamorosamente derrotados na guerra contra a Rússia na Ucrânia e, consequentemente, no propósito de anexar a Ucrânia à OTAN. Apesar da destruição física e do genocídio contra os palestinos, fracassaram na tentativa de evacuar o território de Gaza. Fracassaram nos ataques ao Irã e precisaram correr para arranjar um acordo de paz às pressas com os persas, antes que esses aniquilassem seus principais aliados no Oriente Médio, o Estado sionista de Israel. Por fim, fracassaram em sua guerra comercial, especialmente contra a China, apesar de alcançarem sucesso relativo contra seus antigos aliados da Europa Ocidental e da Ásia. Pois bem, foi nessa conjuntura de fracassos e frustrações que os Estados Unidos decidiram atacar a Venezuela no início de 2026. Para quê? Primeiro, para mostrarem ao mundo que ainda são uma nação poderosa. Para isso, nada melhor que uma vitória retumbante, mesmo que esta seja obtida contra um adversário frágil. Segundo, para mostrarem ao mundo que ainda são capazes de ditar os rumos do sistema internacional, mesmo que para isso precisem fazer uso da força e da violência, pouco importando aqui se essa demonstração de força se manifesta através de um ato criminoso,
contra um frágil país latino-americano. Terceiro, para mostrarem aos russos, aos chineses e a todos os povos que não se submetam à supremacia norte-americana, que terão um preço caro a pagar. Mais uma vez, pouco importa aqui que a vítima da agressão norte-americana seja uma nação econômica e militarmente frágil. O que os Estados Unidos precisavam no início de 2026, em síntese, era restaurar a imagem de força e autoridade que vinha em absoluto declínio com o fim da sua posição hegemônica no mundo. Resumindo, a agressão dos Estados Unidos à Venezuela foi um ato de desespero da antiga potência hegemônica internacional em declínio para tentar convencer o planeta da inveracidade desse fato. Agora, eu gostaria de abrir um parênteses nessa minha exposição para tentar linká-la com o pronunciamento recente de Donald Trump no Fórum de Davos, no último dia 21 de janeiro. Porque nesse pronunciamento em Davos, ainda que de forma muito sutil, Trump reconheceu a utilidade e a razão da invasão à Venezuela. É isso mesmo. Nesse fórum, Trump fez um pronunciamento que durou mais de 1 hora. Falou sobre vários assuntos, dentre os quais a invasão da Venezuela. Porém, a fala de Trump sobre a Venezuela foi inserida em um contexto bem específico, ou seja, o interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia. Trump afirmou afrontosamente e na cara de todos os líderes políticos europeus, em particular dos líderes dinamarqueses, que os Estados Unidos querem se apossar da Groenlândia e o farão por bem ou por mal. Trump disse ainda que os Estados Unidos são o único país capaz de proteger a Groenlândia contra eventuais inimigos. Assim como ficou explícito na demonstração de poder durante a ação militar na Venezuela. São palavras dele. Confiram no vídeo do pronunciamento de Trump no Fórum de Davos. Ou seja, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela foi uma demonstração de força da antiga potência hegemônica em declínio. Ainda que o petróleo venezuelano e outras riquezas minerais venezuelanas e latino-americanas sejam de grande interesse para os norte-americanos, o principal objetivo da agressão à Venezuela, no início de 2026, foi alertar o mundo sobre os riscos de não se submeter aos interesses estadunidenses. Para não me prolongar demais nesse vídeo, gostaria de terminá-lo dizendo que os desdobramentos políticos da agressão dos Estados Unidos à Venezuela suscitam muita preocupação. Primeiro, porque o Congresso americano se calou e se acovardou diante de uma ação voluntariosa e ilegal, ou seja, inconstitucional, por parte do presidente dos Estados Unidos. Isso tem levado, inclusive, a uma série de manifestações populares dentro dos Estados Unidos, no sentido de contestarem as ações de Donald Trump, que mais parecem ações de um monarca, certo? Por isso,
os cartazes nas manifestações de rua nos Estados Unidos dizendo no king, certo? Não temos rei nos Estados Unidos, temos aqui uma república, certo? O acovardamento do Congresso norte-americano abre um pressuposto preocupante para o mundo. Segundo, porque as Nações Unidas, a ONU, mais uma vez se acovardou e se curvou diante de uma ação criminosa de um país membro contra outro país membro e diante de um ato de afronta à soberania de uma nação independente. Terceiro, porque as nações do mundo inteiro, em particular as nações amigas dos Estados Unidos, dentre as quais inclusive o Brasil, não reagiram ou reagiram timidamente à afronta dos norte-americanos ao direito internacional. Senhoras e senhores, tudo isso, junto e misturado, pode redundar em um poderoso antídoto contra a ordem democrática internacional e em um revigorante estímulo à barbárie mundial. Aguardemos os próximos capítulos desses dramáticos desdobramentos. Considero e considerei importante falar sobre essa questão, porque me parece que o mundo nunca esteve numa situação tão ameaçadora para a prosperidade das nações como hoje. Obrigado e até a próxima.